O Império Romano. Antes de existir a Itália que conhecemos, antes de reis e papas caminharem pelas ruas de Roma, havia apenas uma pequena aldeia às margens do rio Tibre. De uma lenda nasceu uma cidade, e dessa cidade nascia um império. Um império que moldaria a história, a política, a cultura e até a fé de milhões. Um império que cairia, mas jamais seria esquecido. A fundação lendária. A história de Roma se mistura entre mito e realidade. Segundo a tradição, Rômulo e Remo, filhos do deus Marte e de uma princesa mortal, foram abandonados ainda bebês. Uma loba os amamentou e um pastor os criou. Quando adultos, fundaram uma cidade, mas a ambição falou mais alto. Rômulo matou o irmão, e Roma nasceu no sangue, no ano de 753 a.C. Por trás da lenda, há uma verdade. Roma começou como uma pequena comunidade agrícola, cercada por tribos hostis, mas com um destino que ninguém poderia imaginar. A República Romana. De uma monarquia primitiva, Roma evoluiu para uma república governada por um senado. Ali, patrícios e plebeus disputavam poder. Era um sistema complexo, com leis escritas, assembleias populares e magistrados anuais. Enquanto isso, as legiões marchavam. A conquista da Península Itálica foi apenas o começo. Guerras contra Cartago deram a Roma o controle do Mediterrâneo, e o Mediterrâneo passou a ser chamado de Mare Nostrum, ou seja, Nosso Mar. Mas as vitórias tinham um preço: milhares de escravos, riqueza concentrada e rivalidades crescentes. Roma dominava povos, mas não conseguia controlar a si mesma. Júlio César, o homem que desafiou a República. Entre tantos líderes, um nome mudou tudo: Caio Júlio César. General brilhante, ele conquistou a Gália com batalhas lendárias, enfrentando tribos ferozes e mostrando genialidade militar. Mas sua ambição ultrapassava os campos de batalha. No Senado, colecionava inimigos e, em 49 a.C., tomou uma decisão que mudaria a história. Atravessou o rio Rubicão. Era o início da Guerra Civil. Soldados gritavam seu nome. O povo o venerava, mas sua ascensão custou caro. No Senado, em meio a conspirações, César foi assassinado por aqueles que temiam que ele se tornasse rei. O sangue de César manchou o Senado e selou o destino da República. O primeiro imperador. Do caos surgiu um jovem herdeiro, Otaviano, sobrinho neto de César. Astuto, paciente, calculista. Ele derrotou Marco Antônio e Cleópatra, encerrando séculos de lutas internas. No ano 27 a.C., recebeu o título de Augusto. Roma não era mais uma república, era um império. Sob Augusto, templos foram erguidos, estradas construídas, fronteiras fortalecidas. Ele governava como um príncipe, mas sua autoridade era quase divina. Roma havia encontrado estabilidade e um novo caminho. O século de ouro. Os sucessores de Augusto mantiveram o império em grandeza. Durante 2 séculos, Roma viveu a Pax Romana, a paz romana. Mais de 400 mil quilômetros de estradas uniam cidades distantes. Aquedutos levavam água a banhos públicos, fontes e lares. O Coliseu abrigava espetáculos grandiosos, gladiadores, animais exóticos, batalhas navais simuladas. As fronteiras se estendiam do deserto africano às florestas da Germânia, das praias da Espanha às muralhas da Britânia. Roma era a senhora do mundo conhecido. Mas sob o mármore e o ouro, sementes de decadência já germinavam. O sangue dos imperadores. Com o poder absoluto, também vinham abusos. Imperadores como Calígula mergulharam em loucura e crueldade. Nero incendiou Roma e culpou os cristãos. Cômodo se vestia como gladiador e combatia nas arenas enquanto o império enfraquecia. Intrigas no palácio, envenenamentos, conspirações. A coroa imperial era um peso pesado e, muitas vezes, letal. Roma parecia invencível, mas dentro de seus muros já começava a ruir. Divisão e crise. No século III, o império foi golpeado por crises. Invasões bárbaras pressionavam as fronteiras. A economia enfraquecia,
E em menos de 40 anos, mais de 20 imperadores foram mortos ou depostos. Foi então que Diocleciano tomou o poder. Ele tentou salvar o Império dividindo-o: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Era uma solução temporária. O Ocidente continuava instável, mas o Oriente florescia. Constantino e a Nova Roma. Em meio ao caos, surge Constantino, o Grande, um general que transformou o Império. Ele derrotou seus rivais e fundou uma nova capital, Constantinopla, a cidade que seria o coração do Oriente por 1000 anos. Mais do que isso, Constantino abraçou o cristianismo. De religião perseguida, tornou-se a fé do Império. Roma mudava, e com ela o destino do Ocidente. A queda do Ocidente. No século V, o Império Romano do Ocidente estava à beira do colapso. Os hunos de Átila terrorizavam a Europa. Visigodos saqueavam Roma. Vândalos cruzavam mares e devastavam cidades. Em 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto. A cidade eterna havia caído, mas não o sonho de Roma. O legado eterno. Roma caiu, mas seu legado é eterno. O direito romano ainda inspira leis modernas. O latim deu origem a línguas faladas por milhões. A arquitetura romana vive em igrejas, catedrais e até em cidades atuais. E mesmo em ruínas, o Coliseu ainda se ergue. Uma lembrança silenciosa de que Roma não foi apenas um império, foi uma ideia, uma promessa de eternidade. E talvez essa promessa ainda ressoe, porque todos os caminhos levam a Roma. E você, já conhecia a história do Império Romano? Conhece alguma curiosidade? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!